Preciso rebaixar o cabeçote para taxar o motor? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações e bora pro vídeo. É o seguinte, eu recebo muitas dúvidas. Otávio, eu preciso rebaixar o cabeçote para taxar o meu motor? Não, você não precisa rebaixar o cabeçote para taxar o motor. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo o que você pode fazer para taxar o motor sem precisar rebaixar aqui no cabeçote. Vamos lá, primeiro passo é a gente entender o que é a taxa de compressão, tá? Antes da gente pular ali para falar sobre a taxa de compressão, rebaixar, aumentar, que no caso, como a gente quer taxar o motor, a gente quer aumentar a taxa de compressão. O que é a taxa de compressão, Otávio? A taxa de compressão é o número de vezes que a mistura ar-combustível ela vai ser comprimida aqui na câmara de combustão do seu cabeçote. Quando eu falo assim, eu tenho um motor com 9 de taxa, isso está significando que eu tenho uma taxa estática, certo? Que essa medição é feita em cima da taxa estática, parado, né? As medições do motor parado. Quando eu tenho uma taxa de 9, está significando, basicamente, que quando o meu pistão ele comprimir a mistura ar-combustível, ela vai ser comprimida 9 vezes aqui dentro da câmara de combustão. Ou seja, eu tenho uma parte e eu vou reduzir ela 9 vezes. Então eu vou ter 9 de taxa aqui no motor. Ah, eu quero uma taxa de 10,5. Isso está significando que eu tenho a mistura ar-combustível, ela foi comprimida 10,5, 10 vezes e meio aqui na câmara de combustão do meu motor. Por que eu aumento a taxa de compressão do meu motor? Quando eu aumento a taxa de compressão, eu tenho um aproveitamento energético da mistura ar-combustível, ou seja, do combustível que eu estou usando. Eu tenho mais aproveitamento, porque taxa de compressão, eu aumento a pressão e aumento a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu estou buscando ter um aproveitamento energético do combustível que eu estou usando dentro do meu motor. Só que cada combustível ele também tem um determinado ponto onde eu posso chegar no limite dele para que ele não se autodetona e aconteça detonação e pré-ignição dentro aqui do meu motor. O que seria isso? Isso seria basicamente um termo do combustível que seria a octanagem, que é o quanto o combustível ele resiste à pressão e temperatura ali dentro da câmara de combustão do seu motor. Quando eu tenho um combustível onde ele não resiste tanto à pressão e temperatura, o que vai acontecer? Ele vai se autodetonar antes da vela de acontecer o arco elétrico ali na vela. Então, a vela, o seu sistema todo elétrico da moto solta ali, libera ali o arco elétrico na vela dentro da câmara de combustão para queimar a misturar combustível. Só que antes de acontecer esse arco elétrico para queimar, misturar combustível, se eu tenho uma taxa de compressão muito alta para um combustível errado, o que vai acontecer? O combustível ele se autodetona, porque a pressão, a temperatura foi tão alta ali que o combustível se autodetonou antes da vela soltar ali a centelha. Então ele acontece uma combustão aqui e a sua vela, consequentemente, o seu sistema vai soltar o arco elétrico nela e vai acontecer uma combustão. Então ambas se chocam uma contra a outra e isso vai acontecer a detonação e posteriormente vai acontecer a pré-ignição, porque quando isso acontece dentro do motor vai gerar um ponto quente. Esse ponto quente ele vai ser um ponto incandescente. Ponto incandescente, basicamente, só para você entender, você pega uma faca. Eu não sei se você, quando era mais novo, fazia isso, mas eu fazia. Pegava a faca para cortar ou furar algum plástico. Pegava a faca, pegava o fogão ali, deixava a faca no fogão. Aí ela não ia esquentando, ficava vermelha. Então, aquilo ali, aquele vermelho ali é um ponto incandescente. Ela chegou na temperatura tão alta que ela ficou incandescente. Aí eu ia lá no potinho de plástico para furar o potinho de plástico, certo? Então isso é um ponto incandescente. Quando vai acontecendo detonação dentro da câmara de combustão, o motor vai aquecendo muito, aquecendo. Só que o motor em si ele é feito para dissipar calor, certo? A combustão dentro do motor, certo? Parte do motor, os anéis vão dissipar calor, o cilindro vai dissipar calor, certo? Tem vários fatores dentro do seu motor, a vela vai dissipar calor, tudo isso vai dissipar calor dentro do seu motor. Só que quando eu tenho uma temperatura muito elevada, essas partes não são suficientes para dissipar o calor que está ali dentro do meu motor. Quando isso acontece, vai gerar um ponto incandescente, que é igual a faca que eu mostrei para vocês. Só que na hora que o pistão ele puxa a misturar combustível e ele sobe e pega no ponto incandescente, o que vai acontecer? A misturar combustível, a forma gasosa, vai se queimar. Quando ela se queima antes do arco elétrico acontecer, é uma combustão pegando com a outra. Só que esse ponto ele começa a ficar tão quente, começa a abrir um buraco aqui no seu pistão, que é onde você vê que aquele pistão gerou um buraco,
Por quê? Porque gerou detonação, pré-ignição ali, ele basicamente ele furou ali e abriu um buraco aqui no pistão acima. Por isso que na maioria das vezes quando isso acontece seria pré-ignição acontecendo dentro do motor, gerou esse ponto incandescente, esse ponto incandescente chegou numa temperatura tão alta que chegou o alumínio aqui, que seria o pistão, nessa fundição, ela chegou no ponto de onde ela não consegue ficar sólida mais e começa a derreter, basicamente seria isso. Certo? E por que eu te dei toda essa introdução? Porque quando a gente fala de taxar o motor, a gente precisa muito bem entender sobre a taxa de compressão. Porque isso que eu acabei de mencionar para vocês pode trazer o quê? Quebras para o motor. Então quando a gente fala de taxar o motor, taxe naquilo que você saiba que o seu motor vai ter uma durabilidade. Certo? Como assim durabilidade, Otávio? Se você quer taxar, cada combustível ele resiste a uma pressão e temperatura. Então você vai taxar numa determinada fase, a um quanto de taxa esse combustível, determinado combustível resiste. Se eu quero usar álcool, uma determinada taxa. Se eu quero usar gasolina, uma outra taxa. Se eu quero usar metanol, uma outra taxa de compressão. Beleza? Até o final desse vídeo eu vou mencionar as taxas de compressões para os tipos de combustíveis. Beleza? Então vamos lá. Como então, Otávio, que eu vou taxar o meu motor? Taxar é aumentar a taxa, né? Aumentar o número de vezes que a misturar combustível ela é comprimida. Certo? O que compõe a taxa de compressão? A taxa de compressão, basicamente, ela se compõe pelo volume da câmara de combustão, o volume total e a cilindrada que você tem no seu motor. Esse volume total, ele vai determinar a taxa de compressão que você tem no motor. Só que o volume total ele não é só no cabeçote. Não é só aqui fazer a medição aqui, não é só essa câmara que eu tenho aqui no cabeçote. Não, o volume, quando eu falo assim, eu tenho um volume, uma determinada taxa de compressão no meu motor. O que determina a taxa de compressão? Determina desde quando o seu pistão está aqui em PMS, certo? A partir do momento que o seu pistão está em PMS, eu tenho o volume total ali. O que compõe o volume total? Vai se compor. Meu pistão aqui, ó, simula que o meu pistão está em PMS, certo? Aí falta aqui meio milímetro aqui ainda, ó. Falta 1 milímetro, vai ficar mais fácil aqui, ó. Ele está em PMS e ainda falta 1 milímetro aqui. Ele está aqui nessa região aqui mais ou menos. Ele está 1 milímetro para baixo aqui da face, só para vocês entenderem. Então, a partir do momento que o meu pistão está em PMS, tudo que vai compor o formato do meu pistão, certo? Isso aqui vai mandar muito também. Nota que aqui eu tenho um pistão côncavo, certo? Onde ele tem um rebaixo aqui no centro dele. Então, esse rebaixo aqui cabe mais volume, certo? Então, as cavas também, elas, se eu pôr uma medição aqui, uma seringa e fazer a medição, ela cabe mais volume. Então, a partir do momento que eu tenho isso aqui, compõe volume. Se eu tenho 1 milímetro meu pistão para baixo aqui, o cilindro também tem volume aqui, certo? Então, também tem volume aqui. A junta, eu não estou com junta aqui, mas a junta aqui ela tem um certo espaçamento. Então, se eu tenho 1 milímetro aqui, vamos supor que a junta é 0,3. Então, a junta, então no total aqui do pistão para cima eu tenho 1,3, certo? Que é 0,3. Então, eu vou ter aqui o meu pistão, o volume que eu tenho aqui no pistão, nas cavas, no cilindro, aqui no cabeçote, certo? Na câmara do cabeçote, nas válvulas, nota que a válvula ela tem esse rebaixo aqui, ó, certo? Então, aqui se eu fizer a medição, cabe um determinado volume. Nas válvulas, a vela, ela reduz volume, porque ela entra para dentro da câmara de combustão, então ela reduz volume, certo? Então, tudo isso compõe o meu volume total. O volume total, eu vou pegar a cilindrada mais esse volume total, dividir por esse volume total, eu vou ter a taxa de compressão do meu motor, certo? A taxa de compressão estática. Quando eu tenho a taxa de compressão estática, eu vou fazer os cálculos para mim aumentar a taxa. Eu quero taxar o motor, então eu vou aumentar a taxa de compressão. Eu vou deixar o link aqui de um guia explicando passo a passo os cálculos para aumentar a taxa de compressão, beleza? Nesse guia aqui embaixo eu explico detalhadamente todos os cálculos aí para você aumentar a taxa de compressão do motor, tá? Porque nesse vídeo eu vou te mostrar as maneiras de você aumentar a taxa de compressão sem rebaixar o cabeçote. E no e-book, ou seja, no guia aqui embaixo que eu tenho, você pode baixar ele no seu computador ou celular, ter aí, depois que você baixou ele no seu celular ou computador, você pode imprimir ele, certo? E lá eu ensino os cálculos para você aumentar a taxa de compressão, beleza? Então o que acontece? Se tudo isso, tá? Se tudo isso aqui que eu acabei de mencionar para vocês é o volume, certo? Tem o volume total, tudo que eu modifico nessas áreas, ou eu aumento o volume ou eu reduzo o volume.
Como assim, Otávio? Se eu fizer mais cavas aqui, vamos supor que essa é a opção original que eu vou pôr. Se eu fizer mais cavas, mais volume vai caber. Se eu tenho mais volume, menor a taxa. Agora, se eu tenho um pistão, eu vou colocar um pistão reto, assim, ó, ele é todo reto, da mesma medida, um exemplo. Só que ele é todo reto. Eu vou aumentar a taxa. Por que eu vou aumentar a taxa? Porque, nota, vamos supor que esse pistão aqui, ele tivesse o mesmo tamanho desse aqui. Só para exemplificar aqui para vocês. Então, esse é reto e esse é côncavo. Se os dois fossem da mesma medida, esse pistão aqui, ele reduziria taxa e esse aqui aumentaria taxa. Por quê? Porque aqui é reto. Se eu buretar aqui em cima, cabe alguma coisa? Não, a mistura vai cair, ela vai descer, ela vai tender a descer. Se eu for jogando, ela vai tender a escorrer aqui. Se eu buretar aqui, o que vai acontecer? Ela vai formar uma bolha aqui dentro, aqui, ó, certo? Porque tem volume aqui dentro. Então, se esses dois pistões fossem da mesma medida, esse aqui aumentaria a taxa e esse aqui reduziria a taxa de compressão, certo? Se eu tivesse um pistão onde ele é taxado aqui, ó, essa parte aqui ela aumenta, ela é mais alta, eu teria mais taxa de compressão. Por quê? Porque aí esse elevo de material aqui, quando o meu pistão estivesse em PMS, ele adentraria aqui, ó. Quando ele adentra aqui na câmara do cabeçote, ele vai reduzir esse volume aqui, ó. É como se fosse a vela. Quando você coloca a vela, ela não tem os eletrodos dela não ficam para dentro da câmara de combustão. Só que esse eletrodo ele compõe um determinado espaço, ou seja, ele reduz volume ali, certo? Pequeno, pouco, é pouco, mas reduz. Só que se eu tenho algo que entra aqui, uma cabeça do pistão que entra aqui para dentro, ela vai reduzir volume aqui dentro. Então eu aumento dessa maneira a taxa de compressão do meu motor. Então vamos recapitular? Colocando um pistão plano, dependendo da taxa de compressão que você quer. Não estou falando assim, eu quero passar da taxa 10, da taxa 9 para 12. Aí você vai ter que fazer o cálculo para fazer. Agora eu estou te mostrando as maneiras que você reduz o volume. Se você põe um pistão todo plano, você está reduzindo volume ali. Por quê? Aqui eu tenho um côncavo, aqui eu tenho um plano. Então nesse caso aqui eu tenho menos volume, certo? Outro detalhe, se eu for fazer cavas, faça o mínimo possível. Quanto mais cavas eu faço, mais o volume, mais eu reduzo o volume aqui. Outro detalhe aqui, ó. Lembra que eu mencionei que se o pistão ficasse 1 milímetro para baixo, onde eu posso rebaixar? No cilindro. Por que às vezes é melhor eu trabalhar pistão, cilindro? Porque o cabeçote é uma peça original. Eu posso rebaixar nele? Posso. Mas se eu quiser um dia voltar esse motor todo para o original, vamos supor que aqui fosse válvulas originais, tudo original, era simples, era só trocar isso aqui, ó, essa peça, certo? Então essa peça é mais fácil de se encontrar, mais barata também para se trocar, certo? Do que trocar uma peça dessa aqui. Essa peça é mais complexa e mais cara. Dependendo do motor, é muito mais cara, certo? Então é melhor trabalhar essa parte aqui do motor. Em alguns casos, não é suficiente só trabalhar essa área. Eu preciso trabalhar também aqui, rebaixando aqui. Mas vamos supor, se eu não quiser rebaixar aqui, eu consigo taxar o motor. Aí o que eu posso fazer? Usar um pistão plano, eu posso rebaixar aqui na face aqui do meu cilindro. Quando eu rebaixo aqui, o pistão vai ficar mais próximo. Quando ele fica mais próximo, o que vai acontecer? Eu vou ter menos volume. Se eu tenho menos volume, eu tenho mais taxa de compressão no meu motor. Assim eu estou taxando de acordo com aquilo que eu estou fazendo aqui, de acordo com a quantidade que eu rebaixei aqui. Se eu uso um pistão taxado, aqui nesse caso, um pistão que é cabeçudo, ele vai adentrar ali dentro da câmara do cabeçote. Adentrando dentro da câmara do cabeçote, menos volume eu vou ter, mais taxa de compressão. Então essas são as maneiras. Usar sem junta, mandar fazer os frisos aqui, ó, e usar sem junta, também vou aumentar a taxa de compressão, porque a junta corresponde a 0,3. Mesmo que seja 0,3, dependendo do pistão que você está colocando, isso influencia muito, tá? 0,3, se for um pistão grande, vai influenciar no volume ali. Agora, se é um pistão menor, não influencia tanto, mas se for um pistão maior, vai ter uma influência maior, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ou rebaixar aqui, ou colocar um pistão plano, ou colocar um pistão taxado, cabeçudo, certo? Ou eu vou, nesse caso, você pode aumentar o custo do virabrequim, certo? Ou seja, vamos supor que eu estou colocando um pistão desse, mas vamos supor que ele fica 1 milímetro para baixo, certo? O
que eu posso fazer? Se eu coloco um pino cursado, eu monto sem flange, então o meu pistão vai se aproximar. Se ele sobe 2 e eu tinha 1, eu posso tirar 1 milímetro aqui na cabeça do pistão, assim, ó, só na borda, certo? Para deixar mais o centro dele. Assim também eu vou aumentar a taxa de compressão. Só que tudo isso aí depende da taxa de compressão que você vai usar, certo? O combustível que você vai usar. Fazendo isso, você aumenta a taxa de compressão. São alguns detalhes. Pino cursado, colocando, se você não vai usar flange, tem como fazer o acerto para aumentar a taxa de compressão. Rebaixando no cilindro, certo? Colocando o pistão plano, nesse caso, e colocando um pistão taxado. Fazendo isso, você aumenta a taxa de compressão dentro daquilo que você tem no seu objetivo, certo? Aí sim, você não precisa, em alguns casos, rebaixar aqui no cabeçote. Ou seja, você vai deixar o cabeçote original, só vai trabalhar essas outras áreas. Aí você vai ter uma taxa de compressão mais elevada. É claro que é igual eu mencionei, em alguns casos, eu quero passar meu motor para 13, 14 de taxa, aí às vezes até mesmo trabalhando tudo aqui, eu preciso trabalhar aqui, porque às vezes eu não tenho uma margem no pistão, ou às vezes eu preciso colocar um pistão especial, onde ele é taxado aqui, ó, certo? Aí eu consigo talvez chegar numa taxa de compressão dessa sem mexer no cabeçote. Mas na maioria dos casos eu consigo fazer só ali, dependendo da taxa que eu quero, certo? Se eu quero uma taxa um pouco mais elevada, aí eu tiro aqui também e depois faço os acertos. Mas essas são as possibilidades que você tem de fazer, ou seja, de taxar o seu motor sem rebaixar aqui no cabeçote. Beleza? Antes de eu falar sobre as taxas de compressão do combustível, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações aí. Beleza? É o seguinte, Otávio, beleza, então agora que eu já entendi como que eu aumento a taxa de compressão sem precisar rebaixar aqui o cabeçote, qual taxa que eu vou colocar? Aí vai depender do combustível que você vai usar. Lembra no início do vídeo que eu mencionei que combustível, existe um termo nele que chama octanagem? Então, esse termo, ele determina o quanto de taxa você pode colocar, porque a octanagem é a resistência do combustível. Então, na gasolina comum, tá? Porque cada gasolina, quando a gente fala de gasolina, não existe só um tipo de gasolina, não. Existe gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Podium, Premium, Octapro, Avegás, que seria a gasolina de avião, certo? Quando eu falo dessas gasolinas, gasolina comum e gasolina aditivada tem a mesma octanagem, beleza? Gira em torno aí de 87 octanas. Ah, tá, mas a gasolina nova mudou. Não mudou não, beleza? Mudou o termo que faz a medição dela, certo? Existe uma classificação em combustível que é MON, RON e AD. Depois eu vou deixar o card do vídeo aqui sobre a nova gasolina. Assiste aí que você vai entender se aumentou mesmo ou não, beleza? A porcentagem que aumentou é muito pequena, então é melhor manter a mesma taxa de compressão que eu vou mencionar aqui agora. Mas assiste o vídeo aqui que você vai entender sobre a nova gasolina, beleza? Então, gasolina comum e gasolina aditivada tem a mesma octanagem. Na gasolina comum, tá? E na gasolina aditivada, a gente procura deixar ali no máximo com 10,5, principalmente se é um motor de rua, certo? Ali de 9 até 10,5, abaixo de 9 já tem uma perca de resultado. De 9 até 10,5 é legal para um motor de rua. Otávio, posso usar 11? Em alguns casos de competição, a gente até usa 11. Mas numa moto de rua, lembra do aquecimento? O combustível ele não resiste tanto. Então se o motor aquece muito, viaja numa longa distância, 300, 400, 500 km aí numa pegada, às vezes vai dar uma viajada na moto, com 11 de taxa, é bem provável que vai acontecer algum probleminha ali no seu motor, vem acontecer a detonação do combustível, certo? Então é melhor deixar com 10,5 ali, que vai ter uma segurança maior no seu motor, certo? E 11 em alguns casos de competição, você usa a moto mais ali numa corrida, mas aí correu, vai fazer uma manutenção no motor, tem tudo isso aí, depende muito do tipo que você vai estar mudando ali, ou mexendo no seu motor, trabalhando no seu motor, certo? Se for álcool, por exemplo, isso também que eu mencionei só da gasolina, né? Da gasolina tem a Podium, Premium, Octapro e a Avegás. A Podium, Premium e Octapro, eu consigo usar uma taxa de compressão ali de 11 até 12,5, em alguns casos, para motor de rua até 12,5. Alguns casos de competição utiliza-se 13, mas aí já é uma taxa bem alta, não é legal para um motor de rua. Mas essa gasolina ela tem mais octanagem, então resiste mais, então eu consigo colocar uma taxa de compressão mais elevada ali para esse tipo de combustível porque tem mais octanagem.
Então eu consigo rodar ali de 11 até 10, até 12,5 ali tranquilamente. Vou ter um resultado muito bom usando uma taxa de compressão. E se eu rodar, Otávio, com gasolina pode um 10,5? É melhor usar a gasolina comum, beleza? Porque lembra que a taxa, eu tenho um aproveitamento energético? Se eu quero aproveitar mais do combustível e ele me dá maior possibilidade para isso, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a taxa de compressão do meu motor. Aumentando a taxa de compressão do motor, eu tenho maior aproveitamento da eficiência energética que esse combustível gera. Então eu vou ter um maior aproveitamento desse combustível, certo? Então é melhor colocar uma taxa de compressão de 11 até 12,5 ali, certo? Se eu quero ter mais aproveitamento, 12,5. Agora, quando a gente fala de Avegás, tem mais octanagem ainda, que é uma gasolina de aviação, certo? Aí nesse caso eu consigo usar ali de 12 até 13 de taxa tranquilamente ali. Beleza? Agora o álcool tem mais octanagem ainda, aí nesse caso o álcool a gente vai usar uma taxa de compressão ali de 12 até 13,5 ali, se for de competição até 14 de taxa, tá? Já vi alguns preparadores usando 15, mas isso aí só em competição mesmo, porque 15 no álcool já começa a ter um certo probleminha ali, beleza? Então se você tem uma moto de rua, você pode usar ali 12, 12,5, 13, se for uma moto mais de competição, 13,5, certo? O que é melhor? 13,5, 12,5 no álcool ou 12,5 numa gasolina pódio? Aí é melhor 12,5 numa gasolina pódio, beleza? Aí no álcool é melhor ter uma taxa de compressão mais elevada ali com 13,5. Beleza? Então essas são as taxas de compressão que você pode usar aí para um determinado combustível no seu motor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui e comenta aqui embaixo para mim qual foi a taxa de compressão que você usa no seu motor ou já usou no seu motor, certo? E como você aumentou a taxa de compressão do seu motor caso você andou com o seu motor taxado. Como que você fez? Pelo pistão, pelo pino cursado, rebaixando o cilindro, no cabeçote? Comenta aí embaixo para mim. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.